Bom, boa noite. Sejam bem-vindos à terceira edição da Semana Agilizei. Meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai abrir aí essa semana de troca de experiências, de troca de conhecimentos, de networking e de Cypress, principalmente, certo? Então, normalmente nesses primeiros minutos é quando a galera começa a chegar aí, vai se preparando. Então, já vai chegando, já vai deixando o teu boa noite. Para quem pretende acompanhar a aula na prática, né? Já vai ligando suas coisas, já vai abrindo aí seu computador, já vai preparando seu ambiente, que hoje a gente vai trocar algumas ideias aí para preparar tudo que a gente precisa para trabalhar com Cypress, certo? Não se preocupem se você nunca teve alguma experiência com automação de testes, esse treinamento é para você também, tá? A gente sempre tenta estruturar um treinamento que atenda pelo menos 3 públicos, né? As pessoas que nunca trabalharam com automação de testes, pessoas que já trabalham com automação de testes, mas ainda não conhecem o Cypress, e pessoas que já conhecem o Cypress e querem explorar um pouquinho mais ou querem colocar um projeto em seu portfólio. Certo, galera? Então, já estou vendo umas carinhas conhecidas ali no chat, né? Pessoal, algumas pessoas que a gente troca ideias lá nos grupos de Telegram, algumas pessoas que são ali do Agilizei Bootcamp, pessoas que já participaram de outros treinamentos do Agilizei, então vão chegando aí, fiquem muito à vontade, tá, galera? Um outro ponto, antes da gente começar, de fato, né, essa é a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato, né, então da abertura ser ao vivo. Normalmente vocês vocês recebem o conteúdo do primeiro dia e consomem ele sozinhos, né, e nessa edição a gente quis fazer um pouquinho diferente, justamente para tentar ter um pouco mais de interação, tentar conversar um pouquinho mais com vocês e para ter essa troca, né? Senão, eu confesso que, sim, que eu sinto um pouco de saudade dos eventos presenciais e alguns eventos ao vivo também. A gente não faz tanto, né? Não faz toda semana e tal, porque dá bastante trabalho e tal. Mas dá bastante saudade, né? Dessa interação, desse frio na barriga, né? De ver, de não ter a certeza, às vezes, se a internet está funcionando certinho, se não vai acontecer alguma coisa imprevista no meio da live. Então, galera, peço paciência para vocês aí, caso alguma coisa comece a acontecer e que não esteja 100% dentro do previsto. Eu espero que isso não atrapalhe a experiência dessa primeira aula para vocês, tá? E de qualquer forma, para até alguns estavam ali questionando, né? A aula vai ficar gravada, mas eu recomendo fortemente que você dedique aí esses 30, 40 minutos que a gente tem a partir de agora para trocar essa ideia aí com a gente nessa abertura. Beleza, galera? Então, acho que já deu tempo de algumas pessoas chegando. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? E vou começar aqui com as mensagens iniciais. Se vocês têm colegas, têm amigo, enfim, né? Que vocês sabem que se inscreveu, compartilhem o link dessa aula com eles, tá? Por quê? Por que eu peço esse favor, essa ajuda? Porque a Simpla, né, que é a ferramenta que a gente utiliza para gerenciar as inscrições, às vezes demora um pouquinho assim para distribuir alguns e-mails, fora o que acaba caindo na caixa de spam, né? Então, se vocês conhecem alguém que se inscreveu e porventura não recebeu o link, por favor, compartilhem com essas pessoas, né? E aí, pelo menos, nem que eles percam aí os primeiros minutos de aula, eles ainda vão chegar a tempo de pegar boa parte do conteúdo. Beleza, galera? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu já deixei já dei minhas permissões aqui de compartilhar a tela. Ainda não tinha dado, então vamos lá. Imagino que vocês já estão vendo a minha tela. Então, todo mundo vendo aí? Vendo Gustavo, grande Gusta, Jonas, fera, Gui que ganhou o sorteio aí essa semana passada, hein, Gui? Só pelo TDC. O Elvércio, o Ale, que a gente troca bastante ideia. Então tá, galera. Acho que já tá tudo funcionando. Vou começar aqui, beleza?
Então hoje eu vou já passar um briefing aí do que a gente vai ver nesse primeiro dia, certo, galera? A gente vai ver como vai ser essa edição da Semana Agilizei. Vai ter algumas diferenças aí, como eu comentei com vocês. A gente vai conhecer como que vai funcionar ali, quais canais de comunicação, coisas padrão, né? A gente vai conhecer o que é o Cypress, vamos entender quais as principais funcionalidades da ferramenta e alguns materiais que a gente pode consumir aí adicionais, né, para consolidar, para acelerar esse processo de aprendizado da ferramenta, né? Depois, a gente vai ver o que a gente precisa de configurações de ambiente para trabalhar com Cypress, tá? Depois eu separei ali algumas coisinhas aqui que eu gosto de usar no meu dia a dia para facilitar o trabalho, né? Ali com um editor de texto que eu uso, que é o Visual Studio Code. Então eu vou mostrar para vocês ali alguns plugins que eu uso, que não são pré-requisito para trabalhar com Cypress, né? Mas que tornam o desenvolvimento muito mais divertido, né? Depois, a gente vai ver como criar o nosso primeiro projeto com Cypress. Aí eu vou deixar esse intervalo, né, entre hoje e amanhã, para vocês explorarem os exemplos, lerem um pouquinho ali, um pouquinho mais sobre os exemplos, entenderem bem a estrutura, prepararem seu ambiente, instalar os plugins, né, para amanhã, de fato, a gente chegar colocando a mão na massa, que amanhã é o dia que a gente vai ter a maior parte, né, das partes práticas, tá, galera? Então, hoje vai ser uma aula praticamente de setup, que eu tenho certeza que com essa aula aqui vocês já vão estar prontos para começar a parte prática, né? Sem ter que depois estar resgatando muita coisa, muito conceito, né? Ou de não saber o que está fazendo ali durante a parte prática, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, o que é a Semana Agilizei? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou aumentar aqui um pouquinho enquanto eu falo disso. A Semana Agilizei, galera, ele é um treinamento gratuito, como vocês podem ver, e que ele surgiu com o intuito de, principalmente, trazer, de alguma forma, uma forma de uma maneira rápida, né? De em uma semana, né? A gente conseguir juntar conhecimento, networking, né? E projeto no portfólio, que é o que representa a nossa parte prática, né, galera? Por quê? Porque hoje, no nosso mercado aí, principalmente o mercado de testes e tecnologia, ele é muito embasado nisso, né? Nas pessoas que a gente conhece, nos projetos que a gente demonstra, né? E nas conexões que a gente constrói, né? Então, inspirado, inclusive, por alguns eventos aí que já existem, são bem consolidados no mercado, como os eventos da Rocket City, que antigamente se chamava lá a Semana OpenStack, né? E agora se chama Next Level Week, inspirado por esses eventos e por essas iniciativas, né? A gente criou a Semana Agilizei. Lá na primeira edição, a gente já conseguiu fazer algumas coisinhas, mas, enfim, né? Foi bem desafiador, porque era a primeira edição e tal. Na segunda, ainda mais. E na terceira, não se enganem, está sendo desafiador de novo, né? Porque a gente sempre faz questão de colocar algum desafio pessoal junto com a organização do evento. Nessa edição, o desafio pessoal, né, como vocês podem ver, está sendo fazer a primeira aula e a última totalmente ao vivo, aqui na frente de vocês, conversando, trocando essa ideia, né? E, enfim, sem perder a essência do evento, que é construir essas conexões e trazer vocês aí para um ambiente de aprendizado, certo? Então, é basicamente isso, é isso que vocês podem esperar dessa Semana Agilizei. E o objetivo final é que vocês cheguem ao final dessa semana, pelo menos com um projeto para colocar no seu portfólio. Um projeto que vocês possam, por exemplo, utilizar depois em um projeto de seleção, ou um projeto que vocês possam enviar para alguma empresa que vocês estejam querendo aplicar, enfim, né, para alguma vaga, ou simplesmente um projeto para vocês terem ali no portfólio de vocês. Certo, galera? Então, essa é a Semana Agilizei, e para quem ainda não conhecia, esse é o objetivo dela, sabe? O meu não, né? Eu sou o Samuel Lucas, sou o fundador aqui do Agilizei e que vou conduzir vocês aí nesse treinamento durante essa semana, galera. E agora falando, né, até não vou me apresentar muito, não gosto de me estender nesses pontos, gosto da parte direta do conteúdo, né, mas essa parte que é importante. O que a gente vai abordar nessa semana? O que vocês podem esperar nessa semana? Não sei se
todo mundo já acessou, aqui é o agilizei.com/semana, agilizei, mas aqui a gente tem o conteúdo programático da semana, tá? Então aqui a gente vai ter o dia 1, é essa aula de hoje. O dia 2 é quando a gente vai ver ali a parte prática do Cypress em si. Então a gente vai ter bastante conteúdo prático. No dia 3, a gente vai trabalhar ali numa evolução da estrutura que a gente criou durante o dia 2. No dia 4, a gente vai... Opa, deixa eu ver aqui. Acho que é geral, porque o Teams parou. Bom, a galera comentando que tá travando aqui, que estranho. Deixa eu comentar aqui. Bom, eu vou fechar o que tiver aberto aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa em aberto. Bom, galera, eu vou tentar seguir aqui. Se começar a travar muito, aí eu peço que vocês vão me avisando aí, tá? Bom, no dia 4, a gente vai ter aí... A gente vai ver relatórios em integração contínua, trabalhando com Cypress, tá? E, por fim, aí, no dia 5, a gente vai ter uma aula aí respondendo dúvidas, revisando e falando sobre carreira, que é um tema que a gente não tinha falado até então e que a gente vai ter a oportunidade de falar aí nessa semana, né? A gente vai trazer aí alguns conteúdos relacionados à carreira como um fechamento do nosso evento, certo? Vendo ali com o pessoal para tentar me dar um help aqui, pessoal de apoio. Então, vamos lá. Vamos seguir. Já falamos aí sobre o que a gente vai abordar durante essa semana e aproveitando, galera, se alguém ainda não acessou, aqui eu tenho o link para acessar o canal do Discord do evento. Então, se você ainda não tem infraestrutura, né, a mais, certo? Então, é importante saber essa diferença entre o Cypress Test Runner e o Cypress Dashboard, ok? Aqui, mais por baixo, a gente tem algumas informações a mais sobre funcionalidades principais da ferramenta, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque a gente vai ver ao longo dessa semana. E até aqui tem uma coisa que é bacana, empresas, né, que utilizam o Cypress. Então, se é a primeira vez que você está conhecendo o Cypress, a gente tem aqui alguns exemplos, e tem inclusive uma página de cases, se vocês clicarem aqui, ó, Case Studies, que tem diversos cases de uso do Cypress em algumas empresas, né? Então, se você quer saber aí como algumas empresas estão utilizando o Cypress no seu dia a dia, essa página de cases aqui é bem interessante, né? De dar uma lida, tem várias empresas famosas aí, como o GoDaddy, o Slido, o próprio Gatsby, né? Então é bem bacana dar uma avaliada e dar uma lida, justamente, né, para conhecer não só a ferramenta, mas conhecer em que contextos e como ela vem sendo utilizada em grandes projetos aí ao redor do mundo todo, certo? Então, uma vez que a gente descobre, agora a gente já sabe o que é o Cypress, né? Vamos falar sobre as principais funcionalidades da ferramenta, tá? Então aqui, ó, como a ferramenta e a documentação, ela é muito extensa, a gente criou um mapa mental justamente para acelerar esse ensino das principais funcionalidades da ferramenta. Eu não vou explorar todo o mapa mental aqui durante essa aula, tá? Justamente por questão de tempo e tal, mas a gente tem um vídeo que explica todo esse mapa mental. Então, eu vou deixar como um link adicional para vocês consumirem, caso seja necessário, caso tenham interesse. E aqui a gente vai ver só os principais pontos aí para vocês entenderem sobre a ferramenta, né, e o que a gente tem de funcionalidades e o que ela comporta, ok? Então, vamos lá. Como eu comentei no início do vídeo, né, o Cypress, ele é uma ferramenta para testes de múltiplos níveis. A gente consegue fazer testes de interface, testes de APIs, componentes e unidade, mas a ênfase da ferramenta é em testes end-to-end. As tecnologias envolvidas no desenvolvimento da ferramenta, né, são Node.js, então, tanto o desenvolvimento da ferramenta
quanto para utilizar o Cypress, né? A gente precisa ter o Node na nossa máquina. Para desenvolver os testes, a gente pode utilizar somente linguagens baseadas no JavaScript, né? Então, a gente pode trabalhar com JavaScript ou TypeScript. O Cypress em si, ele é desenvolvido em CoffeeScript, que é também uma espécie de variação do JavaScript, uma espécie de superset. Atualmente, ele tem como test runner o Mocha, né? Apesar de existirem alguns projetos de exemplo, né? Utilizando o Jest, a gente não tem, pelo menos não na documentação, né? Algo que diga que o Cypress tem suporte nativo para o Jest, né? Apesar de a gente ter alguns projetos de exemplo, então a gente considera, por enquanto, somente o Mocha como ferramenta de execução de testes. E a gente tem alguns mecanismos, algumas bibliotecas acopladas, né, de asserções, que no caso é o Shy, né? E junto a gente tem ali o Shy jQuery e o Sinon Shy, que são bibliotecas aí, são bibliotecas complementares, né? Todas voltadas para a parte de asserções durante os nossos testes. Show. Beleza. E aqui eu coloquei uma espécie de observação, né? Que o Cypress tem a natureza de ter os seus comandos executados de forma assíncrona, né? E isso aqui traz alguns desafios aí quando a gente está trabalhando com o desenvolvimento de testes com Cypress, principalmente quando a gente vem de outras ferramentas ou outras linguagens que não tem essa natureza assíncrona, né? Então, o que é, explicando, né, o que seria assíncrono? A gente tem alguns comandos que executam de forma independente, eles não executam de forma linear um após o outro. Então, por isso, em alguns casos, a gente precisa ter ali alguns cuidados ou adicionar algumas estratégias para garantir que alguns comandos sejam executados na ordem correta, ok? Falando brevemente, até a gente tem aqui um trecho de limitações, né, que, se eu não me engano, tem alguns pontos que devem ser atualizados. Um colega tinha me falado, visitou essa semana e tinha me avisado. Mas aqui a gente tem algumas limitações do Cypress, tá, galera? Por que eu quis trazer e por que a gente tem isso no Mindmap? Porque assim como qualquer outra ferramenta, né, o Cypress não é a ferramenta que vai salvar a sua vida de todos os projetos, tá? Ele é uma ferramenta muito interessante, mas que, assim como a gente deve buscar entender os seus pontos fortes e o que é possível fazer, é mais interessante ainda a gente saber o que não é possível fazer com a ferramenta. Justamente para evitar frustrações, evitar desperdício de esforço, né? E para nos ajudar na tomada de decisão quando a gente está começando aí a fazer alguma prova de conceito, estudar, ou até mesmo tentando aplicar isso dentro do nosso contexto de trabalho, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem algumas limitações permanentes da ferramenta, ou seja, limitações que, a princípio, na documentação, segundo a documentação, a gente ainda não tem uma solução em vista, né? E algumas limitações temporárias, que eles conhecem o que precisa ser feito, mas que, por N motivos, né, ainda não foi priorizado. Tá? Algumas dessas limitações permanentes. Testes em múltiplas abas, certo? Mais de um browser ao mesmo tempo na mesma máquina, isso por enquanto também não é possível. E diferentes domínios no mesmo teste. Até esse eu coloquei um asterisco, porque entrou no roadmap recentemente, né? Então, é interessante porque mesmo limitações permanentes, né? Eventualmente, pode ser que aconteça alguma, sei lá, alguma mudança na arquitetura, ou alguma evolução, ou que eles recebam alguma sugestão que não tinham pensado antes, e que isso passe a ser algo possível, né? Inclusive, essa parte de diferentes domínios no mesmo teste é algo que entrou no roadmap do Cypress recentemente, do roadmap do Cypress Run. Ok? E limitações temporárias, a gente tem aqui todas, eu já coloquei como verdinho. Por quê? Porque elas são limitações temporárias, a ferramenta ainda não comporta essas funcionalidades de forma nativa, mas a gente já tem, na verdade o download de arquivos já comporta, né? Mas a gente já tem ou um plugin ou
já foi resolvido, né? Como o caso do download de arquivos. Então, são elas. O gesto de hover, que seria o quê? Esse gesto aqui, ó, por exemplo, aqui nesse menuzinho, de passar o mouse sobre e ele exibir alguma coisa, né? A gente chama esse gesto aqui de hover, é um gesto do browser. A tecla Tab, que é a tecla que a gente usa normalmente para avançar, né, em campos. Nesse caso aqui, se eu usar o Tab, por exemplo, ele cria um novo nó aqui no WinFlow. A gente tem, para esses dois casos aqui, Hover e tecla Tab, a gente tem plugins. Né? Upload de arquivos, por enquanto, a gente tem um plugin, que é o Cypress File Upload, então a gente já tem isso, já tem esse suporte através de plugins. O download de arquivos é bem recente, né? Eu acho que tem menos de um mês, mas até então já tinha uma solução também através de plugins, e agora, a partir da versão 6.3.0 ou 6.4.0, eles já passaram a ter suporte nativo a download de arquivos. E o suporte a iframes, né? Que também é possível ou através de alguns scripts que a gente pode adicionar no nosso código de teste, ou através de plugins também. Um deles é o Cypress iframe, certo? Então, galera, essas são algumas das limitações. Eu recomendo, depois dessa aula, eu vou deixar ali alguns links para vocês. E um desses links, ele tem justamente essa parte de limitações. Então, eu recomendo que vocês tirem um tempinho, né? Dediquem aí alguns minutos do dia de hoje ou de amanhã, antes da próxima aula, justamente para lerem sobre essas limitações. É uma página bem, como dizer, extensa para não desanimar vocês, né? Mas é uma página com bastante informações sobre essa parte de limitações. Até vou ver aqui se eu acho na documentação para já dar mais ou menos um overview para vocês. Getting started. References, talvez. Aqui, ó. Tem aqui em References, Trade-offs. Já dando um spoiler para vocês aí, né? Então aqui, ó, a gente tem vários detalhamentos, né? Limitações permanentes. E até... acho que até as temporárias saíram aqui. Certo? Ah, não, tá aqui. Certo? Permanente e temporary. Ok? Então, recomendo, depois eu vou deixar esses links aqui para vocês darem uma estudada e justamente para complementarem o que a gente viu hoje, né? Que são essas limitações do Cypress. Ok? Então, vamos lá. Além disso, né, o Cypress tem algumas melhores práticas aí que a gente pode utilizar. Claro, eu não vou explorar todas essas melhores práticas aqui, também vou deixar aí como, um material a ser estudado. E claro, né, lembrando que toda essa parte aqui desse mind map, para não estender muito a aula de hoje, eu vou encurtar um pouquinho, mas se vocês quiserem aproveitar depois e assistirem a aula toda, que a gente explica esse mapa mental aqui, fiquem à vontade, eu recomendo, né, que daí eu explico com mais calma, explico cada parte das melhores práticas, explico cada parte dos comandos, plugins, etc. Ok? Então, sobre os comandos, eu vou explicar aqui as categorias de comandos que a gente tem no mapa mental, também não vou entrar em detalhes, justamente para deixar aí a aula um pouco mais otimizada, ok, galera? Mas, se vocês quiserem que fale de algum caso específico, vocês podem ir colocando aí nos comentários, que daí um pouquinho mais para o final da aula ali, quando a gente estiver fazendo o nosso fechamento, eu vou dar uma revisada e o que tiver de perguntas aí, eu vou respondendo. Até, deixa eu ver se deu uma melhorada aí no streaming. Tava travando. Melhorou. Galera, até se vocês quiserem, respondam aí se deu uma melhorada no streaming, né? Até faz tempo que eu não fazia um streaming, então se tiver melhorado aí a transmissão, me avisem. Beleza? Alguém pode mandar este link do mapa mental? O Lucas mandou aí. Lucas, pode deixar que eu vou aqui, ó, nessa página aqui, que eu não gosto de deixar tantos spoilers, né? Eu sempre entrego algum spoiler para vocês, né? Mas eu não gosto de deixar tantos. Por isso que os links não estão aqui ainda. Mas assim que acabar a aula,
né? Você pode acessar aqui agilizei.com/semana agilizei, e aqui embaixo do vídeo do dia 1 já vai ter aqui todos os links que eu estou citando ao longo da aula. Normalmente eu esqueço algum desses links, confesso, que às vezes eu acabo falando tanto link que eu esqueço, né? Mas a princípio todos esses links que eu estou falando aqui, eu já tenho eles anotados em outro local, tá? Então só vou habilitar eles aqui para vocês, ok? Então, vamos dar sequência. Falamos sobre as principais funcionalidades da ferramenta, sobre o Cypress Essential Mind Map.